Evangelho escrito por João, capítulo 20. Glória a Deus. Todos encontraram? Versículo 24. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-lhe no meio e disse: paz seja convosco. Depois disso, Depois disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e vê as minhas mãos. Vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que viram, os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Digam graças a Deus. Podeis sentar, por favor. Glória a Deus. Você que tem visto essas mensagens neste canal, dê o like, não só compartilhe não, dê o like, não só visualize não, dê o like, para nos ajudar na notificação, tá bom? Em nome de Jesus, glória a Deus. O Evangelho de João, o intuito de João nesse Evangelho é de confirmar o Cristo à humanidade e informar que ele é o Filho de Deus. Então todo esse Evangelho de João leva para Cristo, o Messias, e para Jesus, o Filho de Deus. E nessa época da vinda de Jesus, irmão, havia muitas seitas, muitos templos, muitas adorações a variáveis tipos de deuses. Era muito. Então João, ele queria declarar essa verdade às pessoas e escreve esse livro, essa carta, para fazer essa divulgação. E o bom é que no capítulo 21, lá no final, ele diz que Jesus fez outros sinais, tanto em meus discípulos, que não caberiam nas bibliotecas no mundo inteiro, dos livros.
Agora eu imagino quantos milagres não foram, né? Que uma biblioteca, se você já teve uma oportunidade de ver o que é uma biblioteca grande, e no mundo inteiro os livros, a biblioteca não cabe os livros com esses sinais, é algo espantoso até. Mas nós vemos que a razão de muitas pessoas daquela época permanece sendo a mesma razão do dia de hoje: a incredulidade. A forma de eu dizer, rapaz, não caberia nas bibliotecas, no mundo inteiro, ela é sintomática que eu não estou convencido até. Parece que eu não estou convencido que isso seja uma verdade. E num detalhe desse, como na vida, na relação com Jesus, muitos de nós também têm essas inseguranças. Dá esses sinais de não estar convencido. De não estar convencido. Eu falei dessa forma para poder dar um exemplo. Mas eu tenho uma convicção que é verdade. Eu tenho a convicção que é verdade. Aleluia. Então, João, ele fala apenas de 7 sinais, seguido do que aconteceu com Tomé. Tomé vivia com Jesus, mas não acreditava na possibilidade de Jesus ressuscitar, como ele disse. Ele não acreditava. E muitos de nós precisam ver para crer, porque a incredulidade cobra isso de nós. Muitas coisas precisa. Eu, no começo da minha fé, eu vi muitos milagres ao vivo, assim, em meio à igreja. Mas muitas pessoas que estavam ali visitando, eles saíam e diziam: isso é ajeitado pelo pastor. Não é estudo não, não é assim não. E hoje nós vemos na mídia acontecimento e a gente ouve comentário acerca desses acontecimentos. Ali é pago, ali é montagem, ali é a incredulidade. E quem muitas vezes diz isso é gente que já segue Jesus, é gente que já aceitou Jesus. Um certo pastor me convidou para pregar na igreja dele, indicado por um irmão, para contar o testemunho da vida da minha filha Emily, os fatos que aconteceram. E esse irmão que indicou tinha um comércio, e eu estava lá quando o pastor chegou. Disse: pastor, daria para você conversar comigo acerca de alguma coisa desse testemunho? E eu falei. Eu disse: rapaz, quando você for pregar lá na igreja, você não prega isso não, não fala disso não. A igreja não está preparada para ver isso não, ninguém vai acreditar disso tudo não. Eles não vão acreditar não. A igreja, os crentes, os que receberam Jesus, os que esperam ir para o céu, não conte não. Essa minha ida foi não aconteceu. Houve um desinteresse dele, porque o testemunho é tão forte que ele olhou para a igreja que ele dirigia e vai impactar, eles não vão acreditar, em vez de edificar, eles vão. E ele conhecia a igreja dele, que ele era responsável. Aleluia. Então João fala desses 7 sinais para que a gente possa crer no Filho de Deus. E a intenção dele a levar essa informação é para revelar que Jesus é o Salvador da humanidade. Aleluia. Que não há outra salvação a não ser em Jesus. Os sinais é para revelar as perspectivas que o ser humano necessitam
e que só Jesus pode resolver. É para revelar a perspectiva de alguém que está desesperançado, porque ao seu olhar é impossível. O testemunho desses sinais é para você ver que pode ter esperança, porque Jesus é Deus e faz aquilo que promete e cumpre. Aleluia. Glória a Deus. Então observe que esses sinais têm sentido. Não é apenas um milagre. Ele falou da transformação do vinho, da cura do filho do oficial, do paralítico de Cafarnaum, da multiplicação dos pães, da cura de um cego de nascença, de Jesus andar sobre as águas e da ressurreição de Lázaro. Parece que não tem a ver conosco. Mas tudo que Deus nos apresenta da parte dele, se eu me interessar, tem a ver comigo. Se eu decreto, tem a ver comigo. Se eu me esforçar para crer, eu vou ser feliz. Eu vou ser bem-aventurado. Aleluia. Eu vou ser muito bem-aventurado. Louvado seja Deus. Então vamos ver o resumo do milagre da multiplicação do vinho. Observe que era um momento festivo. Era um casamento. E faltou o vinho, que para a descrição do texto, se não houvesse vinho, não ia haver alegria naquele momento, ia haver uma tristeza dos convidados. Faltou o vinho. Faltou o vinho. Então Jesus, ele faz esse sinal, esse milagre, para que não haja tristeza naquilo que é para ser de alegria. Isso ensina para nós, porque quantas pessoas perdem a alegria? Quantas pessoas não ficam entristecidas? Quantas pessoas não se angustiam? E eu não estou falando de gente fora, não, estou falando de crente. Eu não estou falando de quem não aceitou Jesus, não estou falando de quem aceitou Jesus. Muitas pessoas vivem entristecidas, muitas pessoas vivem angustiadas, muitas pessoas vivem abatidas, muitas pessoas vivem a ausência da alegria. Então, é um desejo de Jesus para a sua vida que você seja alegre. Mas não seja alegre porque superou uma circunstância. Seja alegre pela presença dele na sua vida. Seja alegre porque há uma promessa a respeito do que você está vivendo. Seja alegre porque a palavra diz que a esperança não morre, ainda que o popular diz, o único morrer é a esperança. Mas a esperança não morre. Aleluia. Seja alegre, porque ele lhe deu uma fé para que você possa reagir. Tudo isso são motivos que ensinam a nós a se erguer. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então ele transforma aquela água, uma água que era a água do serviçal lavar, a purificar os pés das pessoas. Era uma água imunda. Quer dizer, uma água que uma pessoa comum não escolheria para fazer nada, mas não sei a purificação do pé do outro mais sujo que a água.
Mas daquela água que nós olhávamos, dali, ele mostrou a possibilidade. Talvez a sua vida esteja assim. Uma vida que parece que não tem possibilidade. Mas há uma possibilidade. Jesus é essa esperança. Jesus é a esperança do cristão. Jesus é a esperança do ser humano. Jesus é a esperança de toda a humanidade. Então aquele momento era um momento de alegria. Um momento de festejo. Aí ia haver uma tristeza. Ele relaciona esse sinal de um casamento, porque é uma das áreas, irmão, que o ser humano é muito combatido. É tão comum um conflito de um casamento que as pessoas dizem: qual é o casal que não briga? Você já ouviu dizer isso? Qual é o casal que não briga? Qual é o casal que é perfeito? Então é uma área que há bastante enfrentamento. Porque, aleluia, são duas pessoas de personalidade diferente, de educação diferente, de criação diferente, de costume diferente, que pensa diferente, é tudo diferente, que vão viver junto, vão compartilhar uma vida uma com o outro. E não é fácil, mas é possível. É possível o casamento, mesmo tendo os conflitos, viverem bem. Basta olhar para aquele que projetou o casamento, Jesus Cristo. Jesus foi quem projetou o seu casamento. Então, olhe para ele. Glória a Deus. São muitas coisas, irmão, que mostra na nossa vida que nos abala para ficar em tristeza. Então a saída é Jesus. Eu estou vendo uns dias agora que eu estou pegando pouco celular. Apesar que o meu celular é mais para estudo, alguma pesquisa, eu estou pegando muito pouco. Televisão eu estou assistindo pouco. Por quê, pastor? Porque eu estou vivendo um tempo difícil. E por muito que eu tento me distrair numa televisão, num celular, não vai amenizar o problema, não. O meu problema vai amenizar quando eu me aproximar daquele que tem a solução para o meu problema, Jesus. Então é isso que eu faço, eu me aplico na leitura, na oração. Josildo estava contando para um irmão ontem, que às vezes está dormindo e acorda, altas horas da noite, eu estou falando bem, mulher, eu estou pregando. Eu acordo com um pensamento em algum versículo na Bíblia, e ali eu começo a pregar para mim mesmo. Não tem público. O público sou eu. Então eu abro a boca daquilo que o Espírito Santo está colocando acerca daquilo para mim mesmo, para me erguer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esses dias eu tenho andado assim, triste. Por isso que eu estou falando do celular, da televisão, eu estou mais justamente por isso. Porque essa palavra Deus me deu para mim me erguer. E eu não vou me erguer olhando para celular, para televisão, para comentário, não, eu vou me erguer junto daquele que tem uma mão potente, está de mão aberta para me abraçar, de braço aberto para me erguer, é Ele. A gente tem que seguir o rumo certo. A cura do filho do centurião, nós sabemos que Jesus, ele até declarou: profeta não tem honra em sua pátria. Esse centurião veio até Jesus e pediu socorro pelo filho. Disse: Senhor,
O meu filho está lá. Jesus disse: vai, seu filho está curado. O que ele nos ensina? Que enquanto uns que está envolvido com ele não confia e não crê suficiente para acontecer um milagre, tem um de fora que não se envolve, que não busca, mas na hora que vem procurar, ele vem com o coração inteiro para confiar. E quando o coração está inteiro para confiar, Deus opera. E a gente vê muito dentro das igrejas. Eu lembro de uma pessoa que já faleceu. A sobrinha dela levou ela a Fortaleza para um culto da igreja dela. E nesse culto, numa oração libertação, houve muita manifestação demoníaca. E ela dizia assim: olha, tia, para a senhora ver uma pessoa possessa, olha aí, tia, olha aí. E ela quietinha. Quando terminou o culto, ela disse: minha filha, aquela hérnia grande que ela tinha ido para operar a hérnia, para Fortaleza, para encaminhar para operar uma hérnia grande que ela tinha. Minha filha, não vai ser preciso mais operar não, Jesus tirou a hérnia de mim, aleluia. Mas como é que pode? A senhora nunca vê um culto aqui, eu vivo a vida inteira aqui dentro, não recebo um milagre desse, a senhora vem, a primeira vez recebe. Porque ela está seguindo Jesus, mas ela não está lá com ele, mas não está aberta para ele fazer o que ele deseja fazer na vida. Aí a velha foi e falou para a sobrinha: também, minha filha, em vez de você prestar atenção a Jesus, você ficou prestando atenção, foi os demônios. Aleluia. Às vezes nós estamos na igreja, irmão, mas a palavra não está alcançando nós, não. Não está alcançando, não. Nós estamos ouvindo, mas não estamos abraçando ela, não. Aleluia. Esse trabalho que eu estou fazendo de segunda-feira só teve fruto o primeiro. O primeiro foi maravilhoso. Eu vi Deus trabalhar na vida de um monte de pessoa aqui dentro. Do segundo em diante, não aconteceu nada. O que foi que houve? Os que vieram não se prepararam. Eu até disse para uma pessoa, no meio desse grupo de pessoas, na hora de uma intensa busca, eu só vi 2 pessoas se derramar diante de Jesus. 2 pessoas. Porque pastor pede a Deus discernimento para ver, entender. E se vocês perceberam, um certo momento eu desci e pus as mãos. Aquelas mãos tinham sentido de nada, apenas para ver qual era o seu comportamento naquele momento de entrega. E muito estava estático. Aí não recebe, irmão. Não recebe. Fui. Tocando e observando o comportamento. E 2 pessoas estavam entregues ao Senhor naquele momento. É isso, igreja. Aleluia. Então esse homem não tinha envolvimento. Não ia para a reunião de Jesus, mas veio disposto a confiar nele. Vai, o teu filho está curado. É comum na igreja as pessoas virem com algum problema e a gente ora. Vamos orar. Põe a mão no coração, põe a mão na cabeça e a gente ora. Vamos repreender, ora, e vai dizendo coisas e a gente nada diz. Alguma coisa eu não estou sabendo, Deus não me revelou. Então, se eu não falar aquilo que você está passando no momento, cito você. E a gente ora, esperneia, pinota, sapateia, grita, chora.
Aí quando termina o culto, lá vem a pessoa em direção: pastor, faça uma oração por mim por isso. A oração não se viu nada. E a Bíblia diz: orando e crendo no que você ora. Então a oração não valeu nada. Significa o quê? Que você não está confiando em Jesus, você está confiando no pastor. E o pastor não tem nada para oferecer. Aleluia. E isso está acontecendo no meio do povo de Deus. Vem a cura do paralítico de Cafarnaum, que vem nos ensinar também. Um homem que está há quanto tempo prostrado, sem vida. Sem vida. Jesus chega e dá uma palavra para ele. Porque, irmãos, nesse tempo de graça, nesse tempo dessa plenitude de Deus no ser humano, é o que Deus tem para nós. Tem até uma música do mundo que diz assim: é o que tem para hoje. O que Deus tem para nós é a palavra. É uma palavra. Porém, não é apenas a palavra em si. É uma palavra que tem autoridade e tem o poder de Deus nela para agir na sua vida, se você cumprir ela. Aleluia. É desse jeito. Então, todos esses sinais, tudo tem um significado. A multiplicação dos pães ensina-nos a aprender a compartilhar. Era uma multidão. Aí diz: tem um garoto que tem um peixinho, um pãozinho aqui. Claro que o peixinho e pãozinho não dá para uma multidão. Mas a questão não é não dar. A questão é eu liberar. Eu liberar. E muitas vezes, irmão, a gente se priva porque aquilo que tem é só aquilo que eu tenho. E não confia em Deus para liberar, para ajudar um próximo, para ajudar a obra, para fazer alguma coisa. Não confia. Você vê no Velho Testamento a viúva que Deus enviou Elias para lá, dizendo que ele ia manter, que ela ia manter ele com comida, a mulher não tinha o que comer. Era um restinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ele disse: não, mas faz para mim primeiro. Depois você faz um pouquinho para o menino. E ali a mulher disse: pois então, a mulher foi lá e fez. Olha só. E pelo ato dela ter liberado, Deus deu provisão para ela e para o profeta lá, o tempo que foi necessário. Talvez você esteja precisando parar de olhar para o seu umbigo. Olhar para o umbigo no sentido de ser egoísta. Olhar, para mim, nem para mim está dando. Claro. Porque o que Deus está te dando, você não está entendendo. Está gastando o que Deus está te dando. Está gastando o que Deus está te dando com você. Só com você. E o ser humano é consumista, gente. O ser humano tem uma medida nele que não enche. Não enche. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que João está escrevendo acerca dessa salvação que Jesus está dando como sinais. Mas ele diz para o centurião do rei lá, para o soldado,
comandante do rei lá. Ele disse: você veio porque viu o milagre? Você só veio porque viu o milagre? Ele disse: ô, meu filho está morrendo, cuida logo aqui. Ele não quis saber de nada, não. O que João está ensinando é que as coisas desse mundo, ela é quantidade. Hoje Jesus cura, você diz, amanhã tem que curar disso aqui. Amanhã tem que curar de outra coisa, amanhã tem que agir de outra coisa. Tudo nesse plano. É quantidade. O que João está dizendo que Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o Senhor, para que você tenha vida, para que você tenha qualidade, não quantidade. É qualidade. Louvado seja o nome do Senhor. E assim ele segue fazendo os sinais. Quando ele chega no mar, os discípulos se assustam com ele. Os discípulos se assustam com ele. Ele disse: não tema. Não tema. Os discípulos, quando viram a presença dele, interpretaram mal e se assustaram. Não temais. Sou eu. Ele está ensinando que não é para a gente se assustar ele tanto presente, não. É para confiar. É para lutar. Lutar tranquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai ensinando até chegar à ressurreição de Lázaro, que é o maior ensino que ele pode nos dar. É a maior garantia que ele pode nos dar. É a ressurreição. É maravilhoso, irmão. É maravilhoso. Glória a Deus. A ressurreição, ele ressuscita Lázaro. Isso mostra o poder e a garantia que Deus nos dá acerca disto. A ressurreição, talvez, para muitos cristãos que não crê no Evangelho, como é para ser, a ressurreição não tinha nem importância. Também eu já morri mesmo. Já morri. O que eu queria era não morrer, já morri mesmo. Aleluia. A ressurreição. Então Jesus está garantindo, irmão, essa vida para nós. Uma vida que recebe os sinais, tem uma fé e vida. É maravilhoso. Como igreja, a gente tem que estar alegre, agradecido, reconhecendo. É porque muitos de nós aceitam Jesus sempre. Olha, irmão, eu sempre percebi isso em igreja. Pessoas que aceitam Jesus pelas circunstâncias que está vivendo ali. Por exemplo, namorado. Começa a namorar, aí aceita. Terminou o namoro. Terminou a crença. Também tem relacionamento de casais que só são crentes enquanto um dos dois for crente. No dia que um deixar de ser crente, o outro também deixa. Você nem imagina isso, talvez, né? Pois eu digo isso com experiência de igreja, como liderança há muitos anos. Rapaz, mas como é que pode? Fulano se desviou, fulano se desviou. Como é que não dá nem para acreditar? Mas a gente sabe. Por que a gente sabe? Porque com o continuar do tempo, vai aparecendo os sintomas. A gente vai detectando os sintomas. A gente vai observando. Uma certa vez, eu disse para uma pessoa: você congrega comigo e você é o que é, dependendo, que você depende das minhas orações. Se eu deixar de orar por você, tudo entorta. Ele disse: pois pode deixar. Pode deixar que o Deus que você ora mesmo que eu oro. Eu vou deixar.
Eu deixei. Levou 6 meses, não. A coisa desandar. E essa pessoa até morrer, já morreu. Não é porque eu sou merecedor, não. É porque Deus me entregou a alma dele, me entregou ele a mim. Enquanto vocês lembram da história de Paulo num barco, num naufrágio, que Paulo, pessoal, não se preocupe, o navio vai se arrebentar com a maré, com o mar, vai se quebrar tudo, nós vamos perder tudo, mas nenhuma alma dessa se perde, porque Deus me entregou. Está vendo o poder do responsabilidade? E foi isso que essa pessoa não entendeu. E eu vou dizer uma coisa para você aqui. Ainda há gente nessa igreja que se eu um dia que eu não faço isso, graças a Deus, eu tenho paciência, eu tenho temor a Deus, mas se eu abrisse mão de orar, Deus me livre. Os caminhos da pessoa entortar mais do que rastro de cobra. Mas eu não posso, porque Deus me entregou e eu tenho que ficar lutando espiritualmente, orando e avaliando e observando e dizendo a Deus: olha Deus, eu digo isso, reage assim, eu faço assim, faz assim. Eu vou falando, não posso fazer nada, é só cuidar. Então João, ele, com essa finalidade de revelar o Cristo de Deus, revelar o Jesus como Filho e como Deus, para que a gente possa, por meio dele, irmão, reconhecer que todas as perspectivas que a nossa vida precisa, Jesus pode resolver. Ele pode resolver tudo, graças a Deus. Aí ele mostra esses sinais para a gente acreditar, confiar. Uma das coisas que eu me entristeço é quando uma pessoa, eu sinto a ausência da pessoa e digo: cadê? Foi jogo, foi puto? Não, estava meio mole, estava meio ruim. Pois na hora que eu pergunto se a pessoa estiver boa, não estiver mais ruim, quem fica mole e ruim sou eu. Porque desde que eu comecei esse trabalho aqui, desde que eu assumi ministério na minha vida, eu sempre desafiei pessoas. Venha, chega lá e diga: pastor, eu quero uma resposta de Deus por você. Eu vim, venha. E ainda eu incentivando, a pessoa não vem. Ou vocês nunca viram eu dizer isso? Venha, pastor, eu estou mole. Eu estou ruim, eu vim mesmo só porque o Senhor disse que eu viesse. Agora, por favor, traga alguma coisa de Deus para mim aqui. Aí eu vou buscar por você, para Deus, e vou para você. Mas aí não vem. Aí quando eu encontro que eu pergunto, é porque... Aí passa uns dias, já eu digo: já está bom? Não, já. Aí quem adoece sou eu, quem emorece sou eu, que eu fico com raiva. E glória a Deus, porque Jesus é bom. E Ele vai cumprir em nós o plano de Deus. Vocês creem, né? Então aplaudo Jesus e glória a Deus. Graças a Deus.